Seguindo, para o diagrama abaixo, foram utilizados dois conversores DC-DC, considerando o conversor de alto ganho superior, encontre. Então, a gente tem aqui um diagrama. Nesse diagrama, é um diagrama de um inversor. A gente normalmente chama de inversor. Só que, na verdade, o inversor é o estágio de saída. Esse arranjo todo aqui, vamos dizer, mais correto, seria chamar de conversor fotovoltaico. Então, a gente tem um conversor fotovoltaico, a gente tem um painel, esse painel está gerando 40 volts. Uma placa solar, aí, dessas que você tem aí na sua residência, 40 volts. E aí, esse conversor é de dois estágios. Existem conversores de um estágio e de dois estágios. Para microinversores, é muito comum esses conversores de dois estágios. A gente tem um conversor DC-DC na entrada e tem um conversor DC-AC na saída. Então, o conversor DC-AC é chamado de inversor. E o conversor DC-DC ele é chamado de chopper ou DC-DC mesmo. Esse de entrada aqui, né, ele vai pegar 40 e elevar para 400. Então, ele é um elevador. Ó, o circuito já me mostrou. Tem um circuito adicional aqui, que é um circuito, né, que vai carregar a bateria e que vai também, no momento que eu não tiver com a rede, né, no caso aqui seria um sistema híbrido, né, eu posso trabalhar com a rede e sem a rede. Sem a rede, quem assume são as baterias. Com a rede, né, eu vou pegar essa energia toda e injetar na rede, ou também carregar, né, o meu sistema armazenador de energia. Então, seria um exemplo. Existem outras vertentes também. Então, aqui eu tenho 40, estou elevando para 400. Aqui é 40 DC. Aqui na saída tem 400 DC também, é contínuo. E aí o inversor vai pegar esse sinal DC e vai transformar num sinal AC. Eu vou modular em SPWM, né, gerar uma senoide aqui, vou passar isso no filtro e vou limpar, né, vou tirar boa parte das componentes harmônicas, gerando um sinal alternado, ou mais senoidal possível aqui na saída, sincronizado com a rede. Né, eu vou injetar potência ativa na rede. Aqui o exercício ele não está dando detalhes em relação a isso. O que ele quer saber? O foco do exercício é no conversor DC-DC. É nesse cara aqui, ó. Então, ele pediu o ciclo de trabalho do conversor DC-DC, ele pediu o valor de corrente de entrada, que é a corrente das placas, e pediu, né, para a gente citar, aqui é uma questão mais teórica, duas outras topologias, e se a frequência for 50K, ele pediu para calcular o T-off, né, o tempo que a chave fica desligada. Então, beleza. Eu vou deixar aqui do lado, vou copiar para cá, vou deixar ele aqui. Aqui, então, eu vou pegar os dados do meu exercício. Eu vou dizer, então, que o meu sinal de entrada, ele vale 40 volts. E o meu sinal de saída, Vout, vale 400 volts. Perfeito. Aí, veja o seguinte, ele pediu o ciclo de trabalho, né? Se a gente tem 40 e 400 volts aqui, a gente está considerando um boost. Ah, mas podia ser um buck boost? Podia ser um buck boost. O sinal aqui ia estar invertido, o exercício não falou nada em relação ao buck boost. Mas, como ele não comentou se inverte ou se não inverte o sinal, a gente está considerando que eu tenho mais aqui e mais aqui. Menos aqui, ele representou de forma individual, né, apenas com uma linha. Então, eu tenho mais e menos, mais e menos. Então, tem um boost. Então, meu conversor, um conversor elevador do tipo boost. Na prática, gente, o mais comum mesmo é o boost para esse tipo de tarefa. Conversores de dois estágios, né, ponte H, monofásicos, conectados à rede, fotovoltaicos. O mais comum desses conversores de dois estágios é a utilização do boost. Mas a gente tem muitos outros conversores de interface. A gente chama de conversor de interface. Então, beleza.
Aí, com o meu boost, eu sei que a equação é Vout é igual a VI dividido por 1 menos Doricycle. Beleza, dessa forma, como eu tenho VI e tenho Vout, eu posso encontrar o Doricycle. Então, vou fazer essa matemática aqui, ó, vou passar esse cara multiplicando, já fazer a distributiva, Vout menos Vout vezes Doricycle. Isso vai ser igual a VI. Beleza. Eu quero isolar o Doricycle. Eu vou passar esse elemento para lá, né? Vai ficar menos Vout vezes o Doricycle é igual a esse VI tá de cá e esse Vout vai passar para cá menos Vout. E aí, como eu quero isolar o Doricycle, basta eu passar dividindo. Então vai ficar, esse cara passa para lá negativo, né? O menos aqui, VI menos Vout, dividido por Vout. Beleza. Esse menos eu posso já multiplicar, vai ficar Vout menos VI, dividido por Vout. Pronto, tá aí a equação. Está considerando aí, né, o Doricycle em relação aos sinais de entrada e saída. Então, se eu substituir, o Doricycle vai ser 400 menos 40. Ixi, vou voltar aqui. 40 dividido por 400, que é a tensão de saída. Beleza, então vai ser 360 dividido por 400. Vou fazer aqui, ó, na calculadora. 360 dividido por 400 está dando um Doricycle de 0,9. Então, veja, agora eu tenho um boost. O que está acontecendo com o meu boost? O Doricycle, ele é 0,9, então um Doricycle maior. Por quê? Porque o fator de elevação é de 10 vezes. Estou pegando 40 e estou elevando para 400. Eu estou elevando 10 vezes a tensão. Ah, na prática é usual isso? É usual, mas como eu disse, normalmente, Doricycles muito altos, a gente costuma ter muitas perdas, né, no processo de condução da chave e no diodo rápido. Então, a gente evita isso, mas isso aqui é um exercício, né? Tá trabalhando com 0,9 aí. Perfeito. Então, a gente encontrou o ciclo de trabalho, que seria o item A, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o item a gente encontrou. O item B foi solicitado a corrente de entrada. Então, vamos mudar de cor aqui. Pegar aqui o verde. Corrente de entrada é igual à corrente das placas, fornecida pelas placas, a corrente PV. Né? Seria essa corrente aqui, ó, do conversor. Eu tenho que lembrar que eu estou considerando que o conversor fotovoltaico, nesse caso aqui ele é elevador, né, que é um boost, é, ele é ideal. Se eu estou considerando o conversor ideal, então eu tenho aqui tensão de entrada, tensão de saída. Aqui 400 e aqui 40. Se eu estou elevando a tensão, e se eu considerar que a potência de entrada é igual à potência de saída, o conversor é ideal, ele não tem perdas. Na prática, ele tem perdas? Tem. Só que essas perdas elas são bem menores que as perdas lá dos circuitos lineares. Né? Esse aqui seria o meu conversor. Aqui eu tenho DC. E aqui também eu tenho DC. DC para DC. Se a potência é a mesma e eu elevei a tensão, a corrente, né, nesse caso aqui, de saída vai ser menor. Então, eu sei que I2 tem que ser menor do que I1. Ou II, né? Se eu elevei 10 vezes, então quer dizer que I2 é igual a 10 vezes a corrente de entrada.
Isto é, I2 tem uma corrente 10 vezes menor, porque a tensão é 10 vezes maior. Se a gente lembrar que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Tensão de entrada vezes corrente de entrada. E a potência de saída é a mesma coisa. Tensão de saída vezes corrente de saída. Então, se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente. Então, tem que lembrar desse fator aí, certo? Aí, dessa forma, a gente tem essa equação aqui, que é a equação da tensão. A corrente, a relação é inversa. Eu posso escrever dessa forma aqui, ó. I é igual a Iout dividido por 1 menos 2 cycle. É um boost. Beleza. Veja que eu só inverti aqui, ó, no lugar de Iout eu pus II, no lugar de II eu pus Iout, porque a relação é inversa. Então lembre-se que a equação é similar, só que ao invés de ser corrente de saída, vai ser corrente de entrada, e no lugar da corrente de entrada seria corrente de saída. Dessa forma, o item B está pedindo a corrente de entrada, então é só jogar na equação. E o exercício, ele me forneceu a corrente de saída, diz que é 1. Então, só jogar aqui, ó, 1 dividido por... O Daily Cycle vale 0,9. 1 menos 0,9 vai ser 0,1. 0,1. 1 dividido por 0,1. 0,1 é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Esse menos 1 sobe para o numerador, vira 10. Então, né, vai dar 10 amperes. E aí, sempre que você estiver fazendo os cálculos, né, é interessante fazer essas relações de comparação. A corrente de entrada, ela vale 10, e a corrente de saída vale 1. Então, tem uma relação de 10 vezes. E a tensão é o inverso, né? A tensão de entrada vale 40, de saída vale 400. Eu elevei 10 vezes a tensão e reduzi 10 vezes a corrente, para manter a potência a mesma. Né? Lembrando aqui que potência de entrada é igual a potência de saída. Certo? Aqui, ó, no item C, vamos voltar aqui para o item C, cite duas topologias de conversores que poderiam ser utilizados com um conversor elevador. Existem várias topologias. Das topologias que a gente está estudando aqui, seria o buck boost, né, que seria a outra topologia que eleva e que rebaixa, mas seria possível, né, utilizá-lo. A gente tem mais topologias não inversoras que trabalham de forma similar ao buck boost. Seria o SEPC, que já é um conversor de quarta ordem, esse conversor aqui. O buck boost, ele é de segunda ordem. Quando eu falo ordem, gente, isso aqui é mais a nível de controle, né? Aqui não interessa tanto para a gente a nível de controle, porque a gente não está trabalhando essa parte de controle, mas um elemento que tem um dispositivo armazenador de energia, que é um indutor ou um capacitor, cada dispositivo armazenador de energia eleva a ordem, né, do conversor. Isto é, a função de transferência que representa, a função de transferência que é a equação matemática no domínio da frequência, no domínio de Laplace, que representa aquele conversor, né, se ele tem um indutor, a função de transferência de primeira ordem. Se ele tem dois indutores, é de segunda ordem. Se ele tem um indutor e um capacitor, a função de transferência é de segunda ordem. Se ele tem dois indutores e um capacitor, é de terceira ordem. Então, a ordem está relacionada ao número de elementos armazenadores de energia. Que elementos são esses? O indutor e o capacitor. Quanto maior a ordem do conversor, mais complexo é o processo de representar, né, esse conversor matematicamente. A gente chama de modelagem, né? A gente vai modelar o conversor. O SEPC, ele é de quarta ordem. Existe também o Cook, né, ou Chuck, ele também é de quarta ordem. São conversores um pouco mais complexos. Eles têm dois capacitores e dois indutores. A gente também tem o Zeta, né? Todos esses são capazes de elevar o sinal.
esse também é de quarta ordem. Esse conjunto aqui, eles são conversores não isolados. Isto é, o sinal de saída não é isolado em relação ao sinal de entrada. Aí a gente tem uma gama grande de outros conversores isolados, né? Aí a gente tem, eu não vou entrar aqui em total detalhe, né, em relação a isso, mas só para rapidamente comentar, a gente tem o forward, que é um conversor que a gente é possível elevar, porque a gente tem agora a presença de um transformador. Como ele é isolado, ele tem transformador ou indutor acoplado. E aí eu crio uma relação. Aqui é de 1 para 10. Então eu consigo elevar a tensão ou rebaixar, devido à relação de transformação, né? Essa relação de transformação é o N. O N, com o uso de um transformador ou de um indutor acoplado aqui, né? Para isolar a saída da entrada, eu consigo aumentar ou diminuir o sinal da forma que eu quiser. Eu tenho um grau de liberdade grande. Então, eu tenho forward, tenho flyback, que é um conversor bem clássico. Flyback, eu tenho o push-pull, tenho o full bridge, half bridge, e tem muitos outros aí. Bom, isso aqui é só um adendo, né? Nem precisava destacar dessa forma. Esses outros conversores aí. Beleza, então, os mais adequados seriam esses aqui. O mais simples deles, talvez fosse similar, seria o buck boost. Seria uma boa opção aí de utilizá-lo se a gente fosse substituir o conversor boost, certo? Na sequência, se a frequência de operação do conversor for de 50, calcule T-off. Então, aqui, ó, ele já me deu a frequência. Vou mudar de cor aqui. Então, a frequência é igual a 50K. Se a frequência é 50 kHz, então o período T é igual a 1 sobre o valor da frequência. Se eu pegar aí na calculadora e fazer 1 dividido por 50.000, ou 50 expoente a 3, 1 dividido por 50.000, vai me dar aí um período de 20 microsegundos. Então, o período vale 20 microsegundos. Beleza. Veja aqui. Vamos pegar mais informação aqui do exercício. Ele não comentou mais nada, né? Ele só comentou a respeito do período. Só que a gente tem o Duty Cycle. Duty Cycle é igual ao T-on dividido por T. Então, o T-on vai ser igual ao D, que é o Duty Cycle, vezes o período. Então, o T-on, que é o tempo que o sinal fica em 1, que é o tempo que a chave fica ligada, vai ser 0,9 vezes 20 microsegundos. Beleza, então o T-on é 90% de 20. 90% de 20 vai dar 18, né? 18 microsegundos. Para saber o T-off, a gente podia fazer de cabeça, mas vou detalhar aqui. T-off é o quê? É o T menos o T-on. Nesse caso, 20 menos 18, 2 microsegundos. Certo? 2 microsegundos. Então, se a gente puder